Josué capítulo 14, versículo 9, diz assim, vamos lá? Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte, ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora como para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte. Repete comigo, irmão, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Amém? Você ora por mim, como de costume? Põe a sol na oração também. Está boazinha esse dia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Ô Senhor, faça o que o Senhor quer fazer essa noite, Pai, em nome de Jesus. Nos livra das distrações, das preocupações, das ansiedades. Traz um descanso para o teu povo essa noite, Jesus. Que a atenção deles esteja focada na tua palavra, porque eu sei que algo vai ser desconstruído aqui essa noite, e algo vai ser construído aqui essa noite, no nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Amém? Amém, irmão, obrigado, glória a Deus mesmo. Acho que eu não esqueci de nada não, apresentar menino, dízimo, oferta, avisos. Aleluia. Caleb, tem alguns Calebs aqui, né, Sinário Egue? Calebinho, tem o da outra Sinara também é mãe, também é Caleb, do Rômulo. E eu queria falar um pouco hoje sobre Caleb. Eu queria falar um pouco hoje sobre o poder da promessa. Não sei quantas pessoas aqui têm promessa. Não sei quantos já viram se cumprir a promessa de Deus na sua vida. Mas foi uma palavra que Deus me deu quando o pastor Ali pediu para ministrar. E eu meditando nisso aí, entendendo que Deus quer falar conosco, irmãos, sobre sonhos, sobre as promessas dEle, sobre coisas que muitos deixaram se apagar. Alguns estão vivendo, não apagaram, mas talvez estão achando que está longe, está demorado. Alguns se esqueceram talvez da promessa. Alguns já nem se lembram mais. Alguns não têm tanto costume com esse idioma, vamos dizer assim, promessa, Deus de promessa. Você está frequentando aqui tem pouco tempo, ou veio hoje pela primeira vez, mas você tem promessa de Deus. Tem promessa de Deus para a sua vida, amém? Tem promessa de Deus, irmãos, e eu queria falar hoje, ser usado por Deus aqui, para que essas promessas que outrora foram tão vivas dentro de você, queimaram dentro de você, e talvez que você nem sabia que foi o próprio Deus que falou isso para você, mas a gente queria falar um pouco sobre o poder dessa promessa, irmão. Eu quero te dizer algo essa noite, talvez vou repetir isso. Se você se esqueceu da promessa de Deus, se você cansou de esperar, se você se distraiu da promessa de Deus, a promessa ainda está de pé, irmão. Quem prometeu é fiel para cumprir. Amém? Esse homem, ele teve poucas menções na Bíblia. É um homem que nasceu no Egito. Dias atrás, na quinta-feira, a gente falou sobre Josué. São os dois homens aqui que a gente vai falar um pouco, mas vai falar mais de Caleb. Esse homem nasceu no Egito, irmão. Nasceu como escravo. Comeu comida de escravo. Viveu como escravo. Fez serviço de escravo. 40 anos no Egito como escravo. E um dia um homem foi levantado.
para libertar Israel. E ele seguiu esse homem, assim como todos os outros israelitas, um homem chamado Moisés. E esse homem começou a falar que iria tirar Israel de dentro do Egito. E começou a fazer milagres sobre as pragas. Vocês conhecem a história, as 10 pragas do Egito. E Caleb assistiu aquilo tudo. Os piolhos, a água transformada em sangue, as rãs, os primogênitos, a última das 10 pragas. E ele assistiu isso tudo, mas não é mencionado o nome dele. Mas ele sai junto com o povo de Israel, um homem de 40 anos, e entra e viu o Mar Vermelho se abrir. Todos os soldados ali, o exército do Egito atrás deles, e ele só imagino eu conjecturando aqui, e ele, o que Moisés vai fazer agora? O Mar Vermelho, nós, o povo, o exército do faraó furioso, porque até o filho, até o primogênito do faraó tinha morrido. Imagina, se ele pega o povo de Israel, irmão, não ia deixar ninguém vivo. E o mar Vermelho se abriu. E Caleb, com alguns milhões de pessoas, ele passaram no meio do Mar Vermelho. Caminharam no deserto. Os sapatos não se desgastaram. Aqui ainda não tinha os 40 anos, aqui tinha apenas pouco tempo. Mas ele viu já todo o cuidado de Deus para com aquele povo. A água que saía da rocha, todas as instruções de Moisés, todo o cuidado de Moisés, Arão e Josué ali também. E eles chegam nesse lugar aqui, irmãos. Eu estou falando aqui, eu estou voltando a alguns capítulos. Eu estou voltando, na verdade, 45 anos para a gente entender melhor essa parte aqui que a gente leu. Você entender o poder de uma promessa dentro de um coração de um homem, dentro do coração de uma mulher que entendeu. E eles chegaram na divisa, irmão, Cades Barneia. E Moisés, Deus falou com Moisés, escolhe 12 homens, 12 príncipes. 12 príncipes, irmão. Repete comigo, 12 príncipes. Não eram qualquer um. Nasceram no escravo, nasceram no Egito como escravos, tudo, saíram do Egito, caminharam ali tudo, esse pouco período, mas eram príncipes, eram líderes. E nomeou um de cada tribo. Nomeou um lá de Rubens, Isacar, Zebulon, Neftali, Dan, Gade, Judá. Quem é o príncipe de Judá? Caleb. Quem é o príncipe de Efraim? Oséias, filho de Num, que trocou o nome por Josué. E chamou os 12. Moisés dá orientação para os 12: vocês vão entrar na terra e vão espiar a terra. Vocês vão trazer um relatório da terra, se a terra é boa, como são os habitantes, se lá realmente manda leite e mel, como são os frutos. Traga uma amostra dos frutos. Vão vocês 12 homens, irmãos, que tinham mentalidade de governo. Quero que você preste bastante atenção nisso aqui. Não era qualquer um, eram homens que tinham mentalidade de governo. Eles já lideravam, eles já tinham postura, e já tinha autoridade de príncipes. E esses homens entraram na terra prometida como espias e escondidos, e começaram a sondar a terra prometida, a terra que Deus prometeu dar. Quando ele mandou escolher os 12 espias, ele falou: manda, para espiarem a terra que eu vou dar a vocês. Ele falou isso. E eles entraram, os 12 espias, ficaram lá quantos dias? Vamos ver se vocês lembram. Quantos? 40 dias? 37? 40 dias eles ficaram lá. 40 dias eles espiaram a terra. Em Números 13, em Números 14 fala bastante sobre isso. Toda vez que eu vou trazer uma palavra, sempre eu comento isso, irmão, porque é o jeito que eu entendo, é o jeito que eu convivo com a Bíblia, com a palavra. E tem algumas passagens na Bíblia que eu moro lá, eu fico lá. Em Números 13, numa quinta-feira também eu ministrei sobre Números 13. Usei esse trecho aqui, numa outra linha, mas usei esse texto porque eu sou apaixonado, eu já fiquei muito tempo aqui, irmãos. Esse texto aqui, ele
trouxe coisas para o meu espírito que me ajudou a me posicionar na vida, que me ajudou a me comportar nas rotinas diárias lá fora, nas situações que foram criadas, nas adversidades que foram criadas, nas escolhas erradas que eu escolhi. E esse texto que ele me ajudou muito, assim como os outros textos também. O Salmo 119, eu gosto de morar ali de vez em quando. João 11, eu gosto de João 11. Quando o Senhor ressuscita Lázaro, Marta questiona, Maria aos pés de Jesus. Eu já fiquei ali um bom tempo. Aí eu pego minhas coisas e mudo para outro. Entendeu, Bruna? Eu vou lá para outro canto. Eu vou lá para Gálatas. Eu vou lá para Tessalônica. Eu fico mudando de lugar, irmão. Mas Números 13, eu já fiquei ali um bom tempo. Porque se a gente for falar aqui, eu anotei algumas coisas aqui, irmão, mas eu não sou muito preocupado com isso. De passar ponto a ponto aqui, até porque cansa. A gente olhar aqui, olhar ali, a gente lê muito, cansa, até quem está ouvindo. Eu, particularmente, com 40 minutos, já começo a ficar disperso. Mas eu quero passar para vocês algo assim que Deus ministrou no meu coração há muito tempo. E isso trouxe vida no meu espírito. Redimiu a minha alma, a minha mente. Tem uma frase que é assim, irmãos, a mente é uma ótima carona, mas uma péssima motorista. A mente, ela vaga, ela vem, então assim, o que acontece em nossa mente? Ela é uma ótima carona, irmão. Nossa, os pensamentos da gente, mas é um péssimo motorista. E esse homem aqui, ele voltou com o relatório, assim como Josué e assim como os outros 10, aonde foi apresentado, 40 dias depois, esse relatório foi apresentado para todo o povo de Israel. Eles estavam, imagino eu, ali contando os dias, quantos são? 39 dias. Hoje eles chegam, os filhos, os irmãos, a tribo, toda preocupada ali, os pais, toda preocupada, onde estão? Porque eles corriam risco de vida também. E voltaram os 12 irmãos após 40 dias. Imagina chegando aquela multidão olhando lá, né, Jonatas? Os 12 aqui, o povo, nossa, o relatório, cara, a terra que Deus nos deu, a terra da promessa, a terra que Abraão caminhou, a terra que Isaac caminhou, a terra da promessa, Canaã. E chegou os 12 irmãos. Vamos lá então. Relatório número 1. Não foi muito satisfatório. Relatório número 2. Também não foi muito agradável. Relatório número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está parecendo escola de samba, né? Misericórdia. 10 relatórios negativos. E um deles começa a falar: a terra realmente mana leite e mel. Ele começa assim. Realmente o que Deus falou é verdade. E o que Deus fala é verdade. Mas, porém, lá tem gigantes. Lá, aquela terra lá, não dá não. 10 homens, irmãos. 10 príncipes, 10 pessoas que tinham mentalidade de governo. A leitura deles do lugar não foi uma leitura positiva. Vocês sabem dessa história, amém? 10 tiveram um relatório negativo. Eles enxergavam as mesmas coisas, mas com um relatório negativo. Abra aí Números, por gentileza. Números capítulo 13. Números capítulo 13, versículo 27. Números capítulo 13, versículo 27, amém? Aleluia. Eu vou ler aqui com vocês, a gente lê a mesma linguagem. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Eles trouxeram 2 homens para carregar um cacho de uva. Quantos homens? Pensa no tamanho de um cacho de uva desse. Aqui você vai pagar R$10 no metade de um cacho. desse tamanhozinho. O povo, porém, olha só, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso.
e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, que eram os descendentes dos gigantes. Próximo. Os amalequitas habitavam, os inimigos de Israel também estavam lá. Os amalequitas, em todo lugar esses caras estão. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Fizeram um relatório, pode deixar aqui, pode deixar, já a gente lê isso aqui. Eles fizeram um relatório de ponta a ponta. Mas os filhos dos gigantes estão lá, gente. E os 10 falaram, e de repente, um homem que já estava no Egito como escravo, que viu toda a libertação de Israel, passou pelo Mar Vermelho, viu as 10 pragas, viu a água sair da rocha. Esse homem foi junto com eles, fez um relatório diferente. E enquanto esses 10 falaram isso, ele falou assim: calem a boca. Olha o que ele falou aqui, irmão. Então Caleb fez calar o povo. Amém? Cala a boca. Então Caleb fez calar o povo. Para com essa conversa negativa. E ele falou perante Moisés e disse: eia, não tem como ler isso aqui sem emoção, irmão. Aqui é uma frase convicta de um homem, é imperativa. Ele está convicto. Ele tem certeza. Ele tem fé, irmãos. Ele falou: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Isso aqui foi 45 anos atrás, daquele texto que nós lemos, primeiro texto. Lá ele está com 85 anos, irmão. Tem alguém aqui com 80 anos? Não tem, né? 85, então não vou nem perguntar. Esse homem estava com 85 anos quando nós lemos aquela primeira passagem. 85 anos. Aqui ele tem 40. Então e olha só o que aconteceu. Próximo. Agora sim. Os homens, os outros 10, quando o Caleb falou isso aqui, eles pioraram o relatório. Porque eles viram que aqui, do jeito que Caleb falou, o posicionamento ia ser diferente. Eles pioraram o relatório. Eles falaram assim: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Próximo. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual nós passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Imagina o povo vendo, já começou, né? Próximo. Também vimos ali gigantes. Ele repetiu, só que agora ele repetiu. Já tinha falado filho de Anak, ele aumentou agora. Piorou, irmão, o relatório. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos, irmão, olha isso aqui, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E aí eles ousam falar isso aqui, que não sei de onde que eles tiraram. E assim também o éramos aos seus olhos. Como eles eram espias, eles não foram pegos, porque se fossem pegos eram mortos. Então pode-se dizer que ninguém viu eles, irmão. Amém, irmã Justina? Ninguém viu eles, passaram batido. Mas eles próprios se julgaram pelos olhos dos outros. Nós, aos nossos próprios olhos, nós somos como os gafanhotos. Nós nos vemos como gafanhotos. E eles também nos veem assim. Como assim? Eu vou ministrar, eu fico prestando atenção na oração do Wellington. Wellington, foi preciso. Na ministração das meninas, do Wendel, no que eles falam. Quem dizem que eu sou, né, Bruna? Você perguntou. Quem diz o povo que eu sou? Ela falou bem no começo. Quem o povo diz que eu sou? Esse homem, irmãos, Caleb. E logo mais na frente Josué também se manifesta. Mas Josué virou o guerreiro. Antes já tinha sido mencionado sobre ele. Deus falou para Moisés pegar ele e entrar contra os amalequitas. Então Josué já estava mais conhecido ali.
Mas Caleb foi a primeira vez que esse homem falou, a primeira vez que ele apareceu. E esse homem se destaca com essa convicção daquilo que ele viu. Só que detalhe, eles foram os 12. Eles ficaram o mesmo tempo, 40 dias. Eles caminharam praticamente nos mesmos lugares. Eles comeram praticamente os mesmos alimentos, quando se reuniam os 12 ali para anotar tudo o que viram. Eles viram as mesmas coisas. Ouviram as mesmas coisas. A mesma terra, o mesmo território, o mesmo cacho de uva, eles viram as mesmas coisas. Mas a interpretação foi diferente. Foi diferente, irmãos? Uns falaram assim: nós somos como gafanhotos. A gente não é nada perto desse povo. E ele falou assim: subamos, cala a boca. Subamos e possuamos. Deus falou. É nosso. E aqui eu queria só abrir um parênteses. Vou falar algo aqui, irmãos, é bem tranquilo, não tem nada de muito complexo, não. Mas existe uma palavra que se chama cosmovisão. Cosmovisão é a forma que você vê a vida. É a forma que você vê a vida. Quando você conversa com uma pessoa, você percebe a cosmovisão que ela tem. É uma forma de ver a vida. É a visão dela com relação às coisas que cercam ela. As dificuldades, as clarezas, tudo. É a leitura dela. Essa leitura se chama cosmovisão. Qual que é a sua cosmovisão bíblica? Qual que é a sua cosmovisão da igreja? Qual que é a sua cosmovisão do casamento? Qual que é a sua cosmovisão da política? Qual que é o seu modo de ver? Fala para mim seu modo de ver. E isso, irmão, define a sua cosmovisão, o jeito que você vê, amém? É bem tranquilo. Uma palavra, no começo eu assustei. Falei, o que é isso? Latim, grego? Não, português mesmo. Mas são clarezas para você entender o que está acontecendo dentro de você. O que acontece fora, irmão, a maioria das coisas que acontece fora, você não pode controlar. Mas o que acontece dentro de você, o que se formou dentro de você. E eu vou até fazer uso de uma frase do pastor Wiley: não fique com sono. Você ficar com sono, você vê alguém com sono do seu lado, dá um tapa na cara. Brincadeira, gente. Não faça isso. Ó, tem gente que já fechou a mão, e aí o Elton, o outro Elton. Porque é uma palavra que você tem que pegar ela, irmão. Se você quiser escutar ela de novo, para você entender, irmãos. E quanto tem sido rico o alimento que tem sido semeado aqui, compartilhado aqui. Nós estávamos até falando com o Jonathan sobre isso. Graças a Deus, o Espírito Santo se move em nosso meio. Estamos caminhando numa linha sadia. Graças a Deus, irmãos. Isso é dependência de Deus. Não queremos sair desse lugar nunca. É o Senhor nos conduzindo, nos guiando de uma forma sadia, de interpretar a palavra, colocar em prática, instruir pessoas, orientar pessoas. E quando você conversa com pessoas e você percebe que a cosmovisão que ela tem da vida é uma visão errada, aquilo que ela viu gerou uma imagem dentro dela. Aquilo que ela viu e a forma que ela interpretou gerou uma imagem errada, uma mentira. Como diz Paulo, um sofisma. Parece que é verdade, mas é uma mentira. E eu te pergunto, irmão, o que foi gerado dentro de você? Que imagem foi gerada dentro de você? Porque isso definirá como você vai ver, enxergar e continuar nutrindo essa imagem. À medida que você vai lendo a Bíblia, as mentiras vão se desconstruindo e algo vai sendo construído, a verdade, irmãos. Aquilo que é mentira, aquilo que é sofisma, vai sendo pulverizado por causa da verdade, a verdade absoluta.
E você começa a ver que, meu Deus, quanto tempo eu perdi. Aonde eu estava com a cabeça, por que eu tomei aquelas decisões daquela forma? Porque você tinha uma imagem gerada dentro de você, daquele assunto, daquilo, da sua pessoa, de você, de Cristo. Quem as pessoas dizem que eu sou? Que imagem que as pessoas têm de mim? Dentro delas. Isso vai definir o jeito que a pessoa se comporta, o que ela fala, como ela se conduz, como ela se cuida, como ela se santifica. E você não tem noção do bombardeio que vivemos hoje, a nível de internet, redes sociais, etc., para desconfigurar a imagem que Deus implantou dentro de nós. E você vai ver ali Deus em Gênesis 1:26, coloca para nós, Kirk. Gênesis 1:26, é muito conhecido esse texto, mas você vai ver o quanto imagem e semelhança tem relação com domínio, com governo, amém? Olha aqui, também disse Deus, façamos o homem a nossa, conforme a nossa, e tenha ele domínio. Por que ele terá domínio? Sobre, tem 5 sobre ali. Por quê? Porque ele tem a nossa imagem e a nossa semelhança. A nossa imagem gera domínio. Por isso que é tão bombardeado e desconfigura essa imagem. Porque se você não tem uma imagem do nosso Deus, nosso Criador, quem diz que eu sou? Por isso que Cristo perguntou, quem diz que eu sou? Como vocês interpretam a minha pessoa? O Deus encarnado, como vocês interpretam o Deus encarnado? Como que a gente interpreta Jesus? Quem a gente pensa que Ele é? Como que a gente... O que é gerado em nós quando nós falamos o nome dEle, oramos, frequentamos uma igreja, isso denuncia, irmão, o que está dentro de nós. Amém? Vocês estão entendendo? O que tem formado dentro de nós. Por que 400 pessoas escutam a mesma palavra? Alguns agem de uma maneira, outros agem de outra maneira. Por que 12 homens, 12 príncipes, instruídos ali, tudo, eles não estavam nessa função, nesse cargo à toa, não tinham esse título à toa, porque apenas 2 tinham um relatório positivo, os outros 10 tinham um relatório negativo, irmãos. A Bíblia diz que depois o povo voltou e falou com Moisés, não, agora a gente quer subir, agora a gente vai, agora a gente vem, agora a gente vai. Aí Moisés falou assim, não, agora o Senhor já não está mais no meio de vós se vocês forem. E alguns foram, irmãos. Números capítulo 14, morreram. Perderam tempo, perderam o time, desobedeceram a hora que Deus falou. Qual que é a diferença que esses homens tinham? 10 homens olharam, a visão deles, a leitura deles, mas eles não se conectaram dentro do coração com o que Deus falou. Ele falou, escolha 12 espias, para entrarem, espiarem a terra que era deles. Caleb conectou aquilo junto com a visão, irmãos. E quando ele viu a terra, é minha. Gerou uma imagem dentro dele. Irmão, se você ouvir a promessa de Deus, e se você falar, é minha, pode passar 10 anos, irmão, 20 anos, 30 anos, 45 anos, e esse homem não se esqueceu, nem um dia sequer, do que Deus falou para ele. Aleluia. Como é bom nosso Deus, né, irmão? Como é bom nosso Deus. Quando essa imagem é formada em você, ela vai definir o que você vai ser, quem você vai ser, o que você vai ter e aonde você vai chegar.
Quando essa imagem é gerada em você da promessa, você viu, eu vi. Vai definir quem você é, o que você tem e aonde você vai. Glória a Deus, que alguns estão entendendo, alguns estão pegando. Eles viram as mesmas coisas, ficaram o mesmo tempo, tiveram as mesmas experiências, mas a imagem que havia dentro deles era diferente. Em João 5, irmãos, João capítulo 5 tem uma história. Alguns doentes ficavam ali ao redor de um tanque. E Jesus chegou para ele e falou: o que você quer que eu faça? Irmão, o cara está ali há 38 anos. E sabe o que ele respondeu? Eu quero ser curado. Não. Ele falou assim: não tem ninguém que me coloca lá, ou que o anjo mexe as águas, não tem ninguém que me coloca lá. Cara, Jesus está na frente dele, irmão. São respostas que não respondem. O que você quer que eu faça? Não, ninguém me coloca lá, cara, eu estou aqui há 38 anos, né, não sei o que tem, não sei o que tem. Cara, Jesus está na sua frente. Você está esperando um anjo mexer as águas. Jesus já fez o que tinha de fazer por mim e por você. Não estou esperando um anjo fazer, Jesus já fez, irmãos. É uma cosmovisão, é uma forma de ver a vida, é uma forma de ver esse Jesus. O que esse Jesus já fez por mim, o que esse Jesus já fez por você, vai definir quem você é, o que você tem e aonde você vai, qual o seu destino em Deus. Quando vemos algo assim como Deus vê, isso é poderoso. A terra da promessa para Deus era a terra da promessa, e para Caleb também era a terra da promessa. Caleb viu conforme Deus via. Vai lá Caleb. Josué, vocês entenderam? Entendemos. Subamos e possuamos. É nosso. Como diria aí fora, é nós. A imagem que tinha dentro deles, o tempo não apaga, a traição não afeta, o abandono não danifica. Você é possuído por essa visão. Você é apaixonado por essa visão. Você não se abala por qualquer coisa. Você tem uma fortaleza, irmãos, dentro de você, feita por Ele. Ele é nosso escudo, Ele é nossa fortaleza. As setas da mentira, o engano. Esses 10 homens, irmãos, acreditaram numa mentira. É muito difícil. Quando eles disseram isso, eles foram contra a palavra do Senhor. O Senhor falou assim: a terra é de vocês. Ele é muito difícil. Nós vamos ser engolidos. Eles são gigantes. É como se Deus falar para mim: Pedro, vai que vai dar certo. Não vai dar, Senhor. Não, só está equivocado. Acho que o Senhor não analisou direito todos os riscos e toda a periculosidade. É a mesma coisa que eu falar isso, irmão. Foi Deus que falou. Foi Deus que falou. Põe fogo, Jesus. Nós nem começamos ainda, irmão. Sabe o que significa? Você sabe o que significa a palavra Caleb? Caleb significa coração incendiado. Cal-lev. Lev é coração. Coração incendiado. Se você falar com um homem, com uma mulher, com coração incendiado, irmão, o seu coração vai se incendiar. Não foi assim? Foi assim que você orou, né, Wellington? Ele pôs a mão no meu peito ali, mas falou assim: incendeie esse coração. Eu falei: amém, é isso. Incendeie esse coração, Jesus. Que esse fogo nunca se apague. Que esse fogo nunca deixe de queimar. Aconteça o que acontecer, irmãos. Pastor Pedro, você não sabe, eu fui abandonado. Eu também já fui, irmãos. Mas Ele nunca me abandonou. Já fui machucado, eu também já fui. Já fui rejeitado, eu também já fui. Já me machucaram com palavras, também já me machucaram. Se te machucaram, machucaram Ele também. O nosso Jesus foi rejeitado e cumpriu o que tinha de fazer aqui nessa terra. Deus não tem nada a ver com isso, irmão. Muitas pessoas são más. Deus não tem nada a ver com isso. Não culpe Ele. Se alguém te machucou em algum lugar, se alguém te machucou, que é você a promessa, é você a promessa, o resto é resto, é você e a promessa, é você e os sonhos de Deus que estão aí dentro, que esses sonhos voltem a queimar, que seus olhos se encham de esperança,
Que você, ao acordar cedo, um relatório positivo. Um bom dia, Espírito Santo, daquele que chacoalha os anjos. Bom dia, Espírito Santo. Pai, teu filho acordou. Estamos prontos. Vamos que vamos, mundão. É nóis. Que o Senhor incendeie seu coração aqui essa noite, irmão. E aqueles que já estão acesos, que põe mais fogo. Que sejam verdadeiros Calebes. Corações incendiados. A imagem que foi gerada dentro de você tem tudo a ver com a promessa que você viu. Tudo a ver com a promessa que você viu. Inimigos da imagem real que foi criada dentro de nós. Inimigos dessa imagem que não permitem que essa imagem, sufocam essa imagem, jogam entulhos nesse poço para que não flua rios de águas vivas. O que são os inimigos? 3 inimigos, vou ser bem rápido aqui. Primeiro, uma mentalidade escrava. Aqueles homens tinham uma mentalidade escrava, irmãos. Um negativismo, um vitimismo. Tudo era difícil, era impossível. Eles não sabiam quem falou com eles. Quem falou com eles, irmãos? O Deus do impossível. Um mar vermelho abriu. Eles viram, mas aquilo não gerava imagem neles, porque eles carregavam essa mentalidade escrava, irmãos. Eles viram os milagres, viram 10 pragas, viram água sair da rocha, viram o maná cair do céu. O maná cair do céu, irmãos. Era Deus falando: eu quero sustentar vocês com aquilo que vem do céu, não que vem do Egito. Eu sustento vocês diariamente, não precisa recolher. Amanhã tem de novo. Confia em mim, confia em mim, confia na minha palavra. A mentalidade escrava forma uma imagem falsa. Estão sempre olhando para trás, irmãos. O povo que saiu do Egito, eles caminhavam assim, irmão. Eles ficavam olhando para o Egito, o coração deles. Lá em Atos, Estevão diz que o coração deles estava no Egito. O coração deles estava nas coisas do Egito. Melões, pepinos, e aqui terra que emana leite e mel. Terra que era deles. Eles iam plantar, eles iam ser donos, iam se dividir das tribos. A mentalidade escrava não consegue ver isso, por causa da imagem de escravo que tem dentro dela. Em nome de Jesus, irmãos, que o Espírito Santo esteja desconstruindo nesse momento mentiras que foram implantadas dentro de você, dentro de mim, e construindo aquilo que é dele. Aquilo que é dele. Pensam pequeno, são contagiados com o Egito. O objetivo do maná era esse, de fato. Sempre olhando para trás, irmãos. Quando abrem a boca é um relatório negativo, é pesado. Segundo, mentalidade mimada. O que, pastor Pedro? Mentalidade mimada. Esse povo não aguentava um arroz, Wellington. Eles não aguentavam passar sede um pouquinho, eles murmuravam. Não aguentavam passar fome. Não aguentavam o tratamento, irmãos. Você sabia que Deus vai tratar a gente? Eu não sei se tem alguém aqui meio ansiosinho, gosta das coisas, né? Deus vai, ó, tique-tique, na unha. Jesus, irmãos, ele não tem um relógio de pulso. Ele está preocupado se nós estamos entendendo as marcas do pulso. Mas tem que ser, tem que gente mimada. Pessoas que não se entregam para o processo, irmãos. Esses homens aqui eram homens. Josué, ele tinha autoridade, irmão. Vou só abrir um parênteses aqui sobre Josué. Josué, ele tinha autoridade. Ele era príncipe de Efraim. E já tinha enfrentado os amalequitas. Tinha um certo respeito com relação ao povo. O povo respeitava ele também. Mas Moisés ainda não tinha colocado as mãos sobre ele. Ele coloca as mãos sobre ele em Deuteronômio. Eu queria dizer algo para você aqui. Não se mova sem autorização. Josué tinha autoridade. Amém?
Josué tinha autoridade, mas não tinha autorização. Ainda não tinha autorização. Moisés não tinha imposto as mãos sobre ele. Não se mova, irmãos, se você não tem autorização. Tome muito cuidado, é muito perigoso. Josué falou aqui logo abaixo, depois que os 10 falaram, ele deu mais um discurso. Nós vamos subir, vamos não sei o que. Sabe o que o povo queria fazer? Apedrejar eles. Se não fosse a glória de Deus vir, Josué tinha morrido ali, porque ele tinha autoridade, mas não tinha autorização. Lá na frente, quando Moisés põe as mãos sobre ele, Moisés morre. Esse homem assume, é um dos maiores generais que Israel já teve até hoje. E ele falou assim: sol, pare, lua, detenha-te. E o que acontece, irmãos? O sol parou, a lua se deteve. E ele falava para os homens da guerra de Israel: vai, e eles iam. Pare, ele tinha autoridade, irmãos, ele tinha autorização. Amém? Pega isso no seu espírito. Eu estou aqui, irmão, sabe por que eu estou aqui em cima? Porque você tem autoridade, pastor Pedro. Você foi consagrado a pastor há 11 anos atrás, 12 anos, já nem me lembro. Mas eu tenho autorização do pastor Warley para estar aqui. Amém? Você entende isso? Eu tenho autoridade, eu tenho autorização para vir aqui ministrar sobre a vida de vocês. Eu tenho muito temor, e muito amor, muito respeito, é um privilégio, irmão. Eu falo para ele: pastor, é um privilégio e uma baita de uma responsabilidade. Mas é prazeroso. Eu respeito cada pessoa que está aqui, irmão. Mas quero me movimentar debaixo de autorização. Pare, Pedro, pare. Vá, eu vou. Amém? Esses homens tinham esse discernimento. Esses homens se movimentavam com sabedoria. Por isso que prosperavam, fluíam, voavam, queimava seu coração. Terceiro ponto, só para falar uma coisinha aqui, é uma coisinha engraçadinha, mas bem profunda, sobre as respostas de Deus. Eu aprendi isso aqui há muito tempo, que Deus me respondia. Eu falei: tem uma coisa errada comigo. E eu aprendi, irmãos, que nesse mimo meu, mimado, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser imediatismo, é a geração do micro-ondas, né? É a geração do controle remoto. Meu Deus, não precisa nem se levantar do sofá, tudo rápido, micro-ondas, tudo. Vai lá no Dom Felipe, o pastel está pronto, né? Tudo na hora. Se demorar, a gente reclama. Deus, irmãos, Ele responde 4 coisas para nós. Grave isso. Quando você pergunta algo para Deus, Ele responde de 4 formas diferentes. Ele responde sim, aleluia, né? Glória a Deus. Ele responde não. Ele responde espere. E a 4ª coisa, é mistério, a 4ª coisa é revelação. Sim, não, espere. A 4ª coisa que ele responde é assim: você está de brincadeira comigo. É isso. Eu peço para ele e falo assim: Pedro, você está de brincadeira comigo, cara. Faz sentido, irmãos? Você está pedindo isso de novo? Você está de brincadeira comigo. Você quer isso? Você vai fazer isso? Você está orando, pedindo isso? Você está de brincadeira comigo, irmão. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: você está de brincadeira com Deus, irmão. Brinca não, irmão. Sim, não, espere. Você está de brincadeira comigo. Terceira coisa, que são os inimigos dessa imagem real que quer se formar dentro de nós: a incredulidade. A incredulidade. Incredulidade, irmãos, para você entender bem, não é falta de fé, é ter fé no Deus errado. Não é falta de crer, é acreditar no Deus errado. É não ter confiança. Uma vez, eu vou contar para vocês, fica só entre nós aqui, tá? Uma vez uma pessoa falou assim para mim: eu não estava, já havia sido consagrado pastor, mas não estava como pastor. A maioria conhece minha história aqui, eu tinha, né, não queria mexer mais com isso e tal. E uma pessoa perguntou para mim: Pedrão, como é que é assim? A pessoa nem te chama de pastor mais, né? Tá. Pedrão, como é que é assim, tipo,
Mas assim, você tem um chamado, assim. Ele, na verdade, estava me alfinetando, entendeu, Bruno? Estava me alfinetando. Como é que é assim, você tem um chamado e você, assim, não cumprir esse chamado e tal? E óbvio que eu entendi a pergunta, né? Eu falei assim, você acha que é só eu que tenho chamado? Você acha que é só eu? E ele, não, pois é, moço, vai chover hoje. Não, eu falei, não, você não tem chamado. Você não vai responder por esse chamado. Eu, irmãos, parei, fui de novo. Estamos aqui, para a honra e glória do Senhor. Penso que está sendo bênção. Penso que estamos sendo usados por Deus. O retiro dos homens está chegando aí, amém, homens? O retiro dos homens está chegando, irmão. Que coisa mais gostosa que é ser usado por Deus. Mas e você? E a sua resposta a isso que Deus colocou dentro de você? Será que é só o pastor Pedro? Com suas cabeçadas? Será que é só o pastor Warley? Pastora Nayara? E aí, Sol, tem certeza que quer ser esposa de um pastor? Eu perguntei isso para ela. Porque eu sei das renúncias. E eu sei que tem pessoas aqui que já queimam por isso, irmãos. Eu sei que tem pessoas aqui que já entenderam. Tem pessoas que já eram para estar nesse altar. Tem pessoas que já eram para estar na rua evangelizando, orando nos hospitais. E eu falei com o pastor Arlen esse dia, irmãos, conversa de pastor, mas vou abrir com vocês aqui. Só entre nós. Não está na sua casa assistindo, não, né? Eu falei, pastor Arlen, quando eu me converti, e 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, as crianças se vestiam como pastor, que é o perfil gravatinha e tal. Talvez você até lembre disso, Fanoel, que você também é da nossa, né? As crianças, não era, elas brincavam de pregar. A Sol falou que brincava, queria subir, pegar um negócio, ia cantar, ministrar, quando era criança. Eu sei que muitos aqui já viram isso. Eu quero ser pastor, eu vou ser pastor. Nem sabia falar direito, queria ser pastor. As menininhas já ficavam vendo, vai dançar, e vamos cantar, e vamos pregar, e vamos falar, vamos. Irmãos, eu não vejo mais isso. Eu não vejo mais isso. Não precisa levantar a mão. Mas qual de vocês? Não precisa levantar a mão. Queima dentro de você o desejo de cuidar de vidas. Nem vou colocar o nome pastor, porque às vezes não é só todos são pastores. Quantos queimam o desejo de parar a sua vida por causa do outro? Parar o que você faz por causa do outro? Porque Deus te fez assim. Quantos, irmãos? Quantos, onde estão as pessoas que queimam por isso? Pelas promessas de Deus? Porque a sua promessa, irmão, aquilo que Deus tem para você, vai apontar para o próximo. Sempre. Se é de Deus, vai ser útil para o próximo. E pensa uma coisa boa, gostosa, ser útil para outras pessoas, irmãos. Vou contar aqui uma experiência para vocês. A pastora Zildmar sabe disso aqui. E vou contar para edificar vocês, amém? Não é para ficar falando que eu fiz coisa, eu fiz outra coisa. Eu tenho que fazer mais, irmão. Eu tenho que fazer mais. Esse dia chegou uns ovos lá em casa. E eu olhei para aqueles ovos e veio na minha cabeça, leva uma cartela para a irmã. É uma viúva, né, pastor Zildmar? E ela, irmãos, ela não é da nossa igreja, ela é de outra igreja. E daí? Ela é do reino de Deus, amém? É filha do Deus vivo. E aí eu cheguei lá com esses ovos. Vai daqui, vai dali, vai daqui, estava com pressa, tudo. Falei, vou deixar aqui, mas eu tenho que deixar, vou deixar os ovos para ele. Já pus dentro do carro lá, e o ovo no banco, ali balançando, o ovo vai chegar, era só um omelete. Cheguei lá, chamei no portão, não sabia se ela estava lá, um portão pesado de metal. Aí ela abriu, irmãos. Não sei qual é a idade dela, né, pastora, mas é bem de idade, bem debilitada. O filho tem uma certa deficiência também, tem um problema, enfim, o filho já praticamente da minha idade. Difícil, irmãos, difícil. E eu falei para ela, Senhor, desculpa incomodar a senhora, mas eu trouxe esse... Quando ela viu os ovos, irmã, ela começou a chorar. Eu falei, meu Deus, vou chorar também, né? Mas me emocionei também ali. Eu pensei que era por causa né?
Vai vendo. E ela ficou tão emocionada que eu entreguei os ovos para ela, e aqueles ovos chacoalhando e o portão batendo nela assim, o portão pesado. Aí eu falei, faça um pouquinho que eu fecho para a senhora. E ela chorando, queria pegar na minha mão, queria que eu entrasse, a gente não sabia o que fazia. E eu falei, não, entra para dentro que eu fecho o portão para a senhora. Entrei, fechei o portão. Falei que depois eu ia lá com mais tempo, tudo. E ela entrou chorando, né? Passou uns 10 minutos, né, pastora? A pastora Zidmar mandou mensagem para mim. E falou assim, pastor Pedro, glória a Deus pela sua sensibilidade. Porque ela, há poucos minutos, né, pastor? Ela desejou comer um bolo, fazer um bolo, irmãos. E como ela passa alguma dificuldade ou outra, o que faltava para fazer o bolo? Hã? Deus quer usar você da maneira mais simples. À medida que você ouve esse Deus, confia nesse Deus, obedece esse Deus, e deixa seu coração incendiar assim como o de Caleb, e se entrega, irmãos. E Deus começa a te usar em coisas simples, e essas coisas na verdade edificam a gente. Eu até comentei isso com alguém, eu falei assim, não é ela que precisa de mim, sou eu que preciso dela. São essas pessoas que nos fazem ser úteis, são essas pessoas que nos fazem trazer a nossa humanidade, irmão, e aniquilam o nosso egoísmo, a nossa arrogância. Precisamos acreditar, irmão. A incredulidade tem roubado muita coisa de nós. A incredulidade tem roubado muita coisa de nós. Amém? Deus prometeu? Deus vai cumprir? Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Caleb, irmãos. Eu vou ler essa passagem aqui que é muito forte. A gente já leu ela. Não precisa você ler, não. Olha o que esse homem falou. Nós lemos ela, mas eu quero... Estou forte ainda. Estou forte ainda hoje, como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. 85 anos, irmãos. Esse homem não perdeu um dia. Essa parte aqui da fala de Caleb, eu conto essas coisas, eu conto. Ele falou 9 vezes a palavra Senhor. O Senhor está conosco, como o Senhor prometeu, como o Senhor falou pela boca de Moisés. O Senhor está comigo, eu vou prevalecer, eu vou subir ao monte, vou conquistar. 9 vezes esse homem falou a palavra Senhor. Só nessa conversa aqui. Aqui mostra porque que esse homem não esqueceu das promessas de Deus. 45 anos se passaram, vezes 365 dias, você sabe que foram muitos dias. No deserto, com um povo que murmurava, com um povo que reclamava, e esse homem não se contaminou, sabe por quê? Porque tinha uma imagem gerada dentro dele, de uma visão, uma promessa, algo que Deus disse. E no dia de repartir, esse capítulo que nós lemos aqui, irmãos, esse aqui foi o dia de repartir as terras. E Josué ia repartir, sabe que jeito? Sorte. Colocava na cumbuquinha e liberava as 12 tribos ali, liberava por sorte. Era um sorteio. E ele chegou e falou assim, ó, Josué, esse homem, ele falou aquela vez há 45 anos atrás e falou agora. Josué, hoje vai repartir as tribos. A minha eu escolho. Eu quero esse monte. Por isso que eu pedi para vocês repetirem. Eu quero aquele monte. Aquele monte eu vi ele há 45 anos atrás. Aquele monte está no meu coração, que lá gerou algo dentro de mim, uma imagem. Eu estou aqui para falar para você, Josué, tal como eu era antes, tal como o meu coração queimava antes, queima hoje. Estou pronto para a guerra, para sair, para entrar, para fazer o que tiver de ser feito. Mas eu quero aquele monte. E Josué repartiu as terras, irmão, a gente não vai ler aqui. Mas em Josué capítulo 19, encerrou-se as terras, repartiram. Sabe quem foi a outra pessoa que escolheu também? Os outros foi tudo por sorte. Sabe quem foi? Josué. Josué no capítulo 19, ele escolhe a terra, irmã Justina. Esses 2 homens escolheram as terras que eles queriam.
eu quero essa. Toda a terra é Israel, mas a minha eu quero ali, perto das águas, né, Wellington? Uma sombrinha. Gente, é isso. Esse é o privilégio de servir a Deus. Confiar nele. No nome de Jesus. Tal como era. Essas são as 3 etapas da promessa, irmãos. Eu quero que você grave isso. Essas são as 3 etapas da promessa. Deus falou, eu vi, e Ele fez. Você pode repetir? Deus falou, eu vi, e Ele fez. Como que eu vi, pastor Warley? Com os olhos, pastor Warley está falando. Como que eu vi? Com os olhos da fé. Com os olhos da fé. Deus falou que seu casamento vai ser abençoado. Deus falou. O que Ele falou sobre mim, pastor Pedro? Quero ler rapidamente isso aqui. Eu sou filho de Deus. Eu sou curado. Eu sou aceito. Eu sou abençoado. Eu sou justificado. Eu sou mais que vencedor. Eu sou amado. Eu sou guardado. Eu sou livre. Eu sou chamado. Sou perdoado. Sou nova criatura. Eu sou herdeiro. Eu sou rico em Cristo Jesus. Eu sou santificado. Eu sou plenamente suprido. Eu sou forte. Eu sou protegido. Eu sou sal da terra. Eu sou luz do mundo. Eu sou um projeto bem sucedido de Deus. Amém? É isso que Ele diz a seu respeito. A Bíblia diz que você não é vencedor, diz que você é mais que vencedor. Mais que vencedor. Não acredite nas mentiras que foram faladas no decorrer da sua vida e construir uma imagem falsa. Essa imagem cai por terra hoje em nome de Jesus. E que se construa dentro de você aquilo que Deus falou. Deus falou, irmãos. Deus falou. Deus falou, está falado. Já estou encerrando. Deus falou, eu vi, Deus fez. Tem coisas que Deus já fez, irmãos, que você nem sabe. Tem presentes embrulhados para você que você nem sabe. E que você não passe essa vida sem desembrulhar esses presentes. São seus, tem o seu nome. É como um ticket de viagem. Você vai daqui para o Rio Grande do Sul. Em cada aeroporto que você parar já tem um ticket de viagem para você. A mala, a roupa no hotel, tudo esperando, é só você acessar. Se seu coração se esfriar, você perde isso. Seu coração tem que estar incendiado, pegando fogo. Amém? Cadê a equipe do louvor? A menina está chorando ali, gente. Fala para a pessoa que está do seu lado, vamos pôr fogo aí. Pense as coisas de Deus. Ouça as coisas de Deus. Medite nas coisas de Deus. De quem Deus diz que você é. Naquilo que Deus diz que você tem. Naquilo que Deus diz que você pode. Meu Deus, hoje eu estou engraçadinho, viu? Que seus sonhos sejam resgatados essa noite. Eu peço para a unção que há nesse lugar de restauração. Você sabia, irmãos? A nossa unção, Mevan Mineiros, ele trabalha e anda, ele caminha debaixo de uma unção de restauração. Talvez você não entenda isso, mas quando você entra naquele ambiente, algo começa a ser restaurado dentro de você. Assim como foi em mim. Quando eu entrei a primeira vez, irmãos, eu bati o pé ali, o louvor estava tocando, pulou dentro de mim, meu DNA ativou na hora, aquilo que eu sonhei um dia voltou a queimar, aquelas palavras que Deus falou comigo voltou a se repetir. Deus restaurou aquilo que estava morto dentro de mim, e Deus quer restaurar essa noite aquilo que está perdido dentro de você. Em nome de Jesus, acredite no amor, irmão, você que foi traído. Acredite no casamento. Acredite no amor.
Acredite na igreja. A igreja que você sonha existe. Amém? O casamento que você sonha existe. Se você já é casado, esse é o seu. Se você ainda não é casado, vai aparecer em nome de Jesus, mas Deus já está fazendo, porque Deus prometeu. Você vê pela fé? Pela fé você vê? Em nome de Jesus, que nada te abale. O Deus que te sustenta é o Deus de Jacó, é o Deus de Israel, é o Deus que tirou o povo do Egito com forte braço, irmãos. Colocou numa terra prometida, abençoou essa terra. Essa terra é uma das terras mais prósperas que existe hoje. Vocês sabem quem é Israel? Um dos maiores potencial bélico do mundo. Em pouco tempo eles se reergueram. Desde 1948 eles tomaram a terra deles de volta, irmão, não sabia. Aquele povo foi expulso da terra deles lá pelo terceiro, quarto século. Voltou agora na nossa época. 1948 Oswaldo Aranha voltou para que a ONU permitisse que eles voltassem para a terra. 1950 Israel entrou lá em Jerusalém. É deles. Esse mesmo povo que nós estamos lendo, irmão, é o Deus da promessa. Era impossível algo acontecer dessa forma. E na nossa época, a videira está lá. O relógio do Brasil, do mundo está lá. Jerusalém, Israel, Tel Aviv. Fique de pé em nome de Jesus. Levante-se em nome de Jesus. Levanta-te e tem de bom ânimo. O teu Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Eu queria, irmão, orar com você. Pastor Pedro, eu sonhava. Meus sonhos se perderam. Meu ministério se perdeu, se apagou. As promessas de Deus, eu quero ela de volta. Eu sei que Ele me deu, mas eu perdi, eu deixei apagar. Em nome de Jesus, eu queria orar com você essa noite. Que você não tenha medo. As mentiras que foram construídas dentro de você, que caem por terra agora, em nome de Jesus. E que a verdade do Evangelho encontre lugar no seu coração. E põe fogo nesse coração. Você seja como Caleb, corações incendiados, um coração que queime, um coração que pulse por Jesus, cheio do Espírito Santo, cheio do fogo de Deus. Eu queria orar com você. Se você quiser vir aqui na frente, irmão, será um prazer colocar as mãos em você e sentir esse fogo queimar outra vez. Esses sonhos que foram roubados voltar outra vez. Sonho de se entregar para Jesus com todas as suas forças. Pode vir aqui na frente. Eu sei que tem muitas pessoas. Eu sei que essa palavra de Deus, não perca esse momento. Conforme a gente ministra aqui, o ambiente profético é formado. Não é qualquer ambiente, não é qualquer momento. O ambiente profético é formado em nome de Jesus. Não perca isso. Deus quer restaurar aquilo que estava morto. Aleluia! Não tenha medo. Se lance no fogo. Eu não tenho medo. Confie em Deus. Esse é o meu lugar. Seja inteligente, busque instrução, sim. Confie naquele que te chamou.